meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aulinha de geografia. É muito bom, cara. É muito bom saber que você está conseguindo vencer esse momento. E hoje nós vamos continuar com aquela pegada da hidrografia. Na aula anterior nós conversamos sobre a distribuição de água no planeta, o ciclo hidrológico, e hoje nós vamos ser um pouquinho mais específicos, vamos falar de rios e bacias hidrográficas. Então confere comigo aqui na tela. Dá uma olhadazinha. Quando eu penso em bacias hidrográficas, quando eu penso nos rios, nós sabemos que os rios são as fontes mais acessíveis de água potável que nós temos no mundo, a mais tranquilazinha de ser utilizada. Então o que você precisa ficar atento, cara? Você precisa ficar atento à nomenclatura desse processo. Quando eu falo rios, eu estou falando de correntes de água doce, superficial, que tem algumas características específicas que você não pode perder. Primeira coisa que você vai entender, por que os rios são especiais? Eles são especiais porque são meios, nós utilizamos ele como caminho, meio de transporte. Eles são especiais porque a energia elétrica, por exemplo, a hidrelétrica, que nós muito utilizamos aqui no Brasil, é proveniente das águas dos rios. E também nós temos a ideia da irrigação, é isso mesmo. A nossa alimentação basicamente depende do quê? Da irrigação. E se você compreende a importância disso, você sabe também que é necessário preservar esse tipo de recurso, que é um recurso renovável, mas é um recurso que tem sofrido gradativamente. Lembra da má distribuição. Quando eu falo dos rios, eu queria que você lembrasse dos elementos que vai compor esses rios. Primeiro elemento que você vai saber, cara, primeiro, onde que o rio nasce? Como é que eu chamo? Nascente. Nascente ou cabeceira é o local onde o rio nasce. O rio geralmente nasce na porção mais alta do relevo. O que mais que eu tenho? Eu tenho o seu curso. O que é o curso? O caminho por onde o rio corre, o leito desse rio. E eu tenho as margens do rio, que são as partes laterais de um rio. Outro elementozinho básico que você não pode deixar de esquecer é essa termologia técnica que cai nas provas. Professor, mas vai me perguntar o que é? Não, cara, vai estar lá no corpo da questão. E se você não souber, talvez isso leve você a cometer um equívoco e perder uma questão. Então dá uma olhadazinha. Eu tenho montante, jusante e talveg. É simples isso. Montante é a parte de um rio em direção à nascente. Quando eu olho para um rio na direção da nascente, eu estou falando do quê? Da montante. Quando eu olho para o rio em direção à foz, eu estou falando da jusante. Então, montante é só lembrar montanha, o rio geralmente nasce na porção mais alta, certo? Jusante. Jusante é onde o rio desemboca, onde ele termina. Professor, e o que seria o talveg? Talveg é o ponto mais profundo do leito do rio. Ou seja, bem na verte, onde o rio corre no seu leito, o ponto mais profundo, eu vou chamar de talveg. Outra classificaçãozinha que me chama a atenção. Foz. Se o rio nasce em um lugar, ele termina em outro. Onde ele nasce, eu chamo de nascente. Onde ele termina, eu chamo de foz. Foz, é isso mesmo. Aí eu tenho 3 tipos de foz, cara. 3 tipos. Primeira foz, dá uma olhada. Foz em delta. Imagine que meu braço aqui é um rio. Nascente vai ser no ombro e a foz vai ser na minha mão. Quando esse rio deságua, e antes de desaguar, ele se divide em vários canais, formando aqui um triângulo, formando um triângulozinho, um delta, eu vou chamar de foz em delta, quando eu tenho múltiplos canais para ele desaguar, certo? Isso dificulta o acesso ao continente, ou seja, uma navegação que é adentrar do mar para um rio, quando eu tenho uma foz em delta, isso dificulta. Agora, uma foz em estuário, olha para o meu braço de novo, nascente, foz. Quando o rio começa e ele termina em um único canal, eu vou falar que essa foz é em estuário, isso mesmo. Isso facilita a entrada de navegações. E quando eu tenho uma foz mista, é que ele permanece num único canal, mas eu tenho algumas poucas ramificações. Seria mais ou menos isso. Zoado, né, cara? Mas seria mais ou menos isso. Uma foz maior em estuário e eu tenho algumas ramificações. Eu vou chamar de
mista, cara. Mista, quando eu tenho os dois elementos agrupados. Mais algumas classificações, são muitas classificações. Eu tenho meandros. Professor, o que é os meandros? Meandros são as curvas dos rios. Lembra do rio Amazonas? O rio Amazonas é um rio de planície, e por ser um rio de planície, é um rio lento, calmo, vai fazendo muitas curvinhas, e essas curvinhas eu vou chamar de meandros. Meandros, certo? Quando uma dessas curvinhas ela é abandonada, porque o rio tem a tendência de correr sempre pelo caminho mais fácil, eu vou chamar esse meandro de meandro abandonado. O rio abandonou, vai formar uma espécie de um lago, uma espécie de um laguinho. Suave? Outra coisa que é importante, eu tenho nos rios o alto, o médio e o baixo curso. De novo, alto, médio e baixo curso. Professor, o que seria isso? Próximo aonde o rio nasce, eu vou chamar de alto curso. No caminho intermediário eu chamo de médio curso. E no final do rio eu vou chamar de quê? De quê? Baixo curso. Professor, mas por que isso, cara? Porque próximo à nascente, o rio ele é mais forte, é mais jovem, corredeiras, quedas d'água. No caminho do meio do rio é intermediário esse processo, mas no final do rio, geralmente esse rio ele é o quê? Mais calmo, mais tranquilo. Então eu tenho alto, médio e baixo curso. Beleza? Elementos de um rio continuando. Eu tenho tipo de drenagem. Professor, esse tipo de drenagem está relacionado ao quê? Ao modelo como esse rio termina, certo? Ou o que acontece no processo da drenagem dele. Primeira drenagem que nós vamos ver, drenagem exorreica. Exorreica. Quando você vê aqui, ó, é X simples, você vai lembrar externo. Quando um rio deságua fora do continente, eu chamo isso de drenagem exorreica. Quando esse rio deságua dentro do continente, em um lago ou em um mar fechado, eu vou chamar isso de drenagem o quê? Endorreica. Beleza? Exorreica, fora do continente. Endorreica, dentro do continente, em um lago ou em um mar fechado, sem contato com o oceano. Também tenho uma drenagem arreica. A drenagem arreica acontece como, professor? A drenagem arreica acontece quando um rio ele corre geralmente em direção ao deserto e em virtude do clima muito árido, pouca pluviosidade, esse rio seca, ele desaparece. Eu vou chamar de drenagem o quê? Arreica. E por último, eu tenho a drenagem criptorreica. O que eu mais gosto é quando esse rio, em algum momento do caminho, ele vai para um sumidouro, ele encontra uma barreira, ele infiltra no solo, formando aquelas grutas de cavernas com os rios que correm dentro dessas cavernas, e depois ela ressurge em outra parte, em outra área, alguns quilômetros depois. Isso eu vou chamar de uma drenagem criptorreica. Então vamos lá de novo. Exorreica, fora do continente. Endorreica, dentro do continente. Arreica, o rio desaparece. Criptorreica, o rio infiltra, certo, no sumidouro, e depois ele ressurge. Sussa isso? Então vem comigo. Agora que você sabe disso, nós vamos entrar para aquilo que eu acho bem importante, que é a ideia de bacias hidrográficas. Professor, o que seria uma bacia hidrográfica? Cara, não desespere. Bacia hidrográfica é muito simples. É só você lembrar de uma bacia. Uma bacia. Eu até brinco com vocês, às vezes em sala de aula, que é meu aluno, que se você foi pobre alguma vez na vida, você já banhou de bacia. As bordas da bacia são mais altas e o meio da bacia é mais baixo, o que propicia a concentração de água. É essa ideia que você precisa colocar no seu conceito, na sua mente. Quando eu falo de bacia hidrográfica, eu estou falando de uma área banhada por um rio principal. Esse rio principal é abastecido pelos seus afluentes. De novo, área drenada por um rio principal abastecido pelos afluentes e subafluentes, limitado por um relevo. Então, é uma rede de drenagem composta por um rio principal, abastecido pelos seus afluentes e subafluentes, limitado pelo relevo, que nós vamos chamar isso de quê? Isso mesmo, divisor de água. Divisor de água seria o quê? A região elevada que separa uma bacia da outra. Seria uma espécie de uma montanha, certo?
onde separa as águas de um lado e as águas do outro, formando uma bacia do lado B, uma bacia do lado A. Tranquilo isso? Facinho, né? Pensando em bacias hidrográficas, eu peguei aqui um desenho, um modelo para você. Eu não sei se vai ficar bem na sua tela, mas aqui eu tenho basicamente a simplificação daquilo que nós estudamos. Eu tenho a nascente dos rios, certo? Eu tenho uma nascente dos rios, tenho o seu rio principal, seu curso principal, abastecido pelos seus afluentes e subafluentes, limitado por um relevo. Tá vendo a limitação? Essa limitação do relevo nós vamos chamar de quê? Divisor de água. Agora olha para cá. Nascente, curso, foz. Essa foz aqui é uma foz em estuário. Professor, o que eu tenho de cá e de cá? Eu tenho margem. Professor, se eu estiver olhando lá para a nascente, como é que eu vou chamar isso de quê? Montante. Se eu olhar de lá em direção à foz, jusante. Sacou isso? Desculpa aí a tosse, mas eu não vou cortar essa parte. Então vem comigo, cara. Vamos terminar de definir. Quando eu penso nas bacias hidrográficas, essas bacias elas têm um regime. Professor, o que é regime? É a forma como o rio é abastecido. De novo, regime é a forma como o rio é abastecido, certo? E dentro dessa perspectiva, cara, eu vou pular esse gráfico aqui, eu tenho um regime pluvial, nival e misto, ou complexo. Professor, o que seria o regime pluvial? Quando esse rio, quando essa bacia, ela é abastecida pela água da chuva, pluviosidade, água da chuva, eu chamo isso de regime pluvial. Quando é pelo derretimento das geleiras, por derretimento de neve ou geleira, eu vou chamar de regime nival. E quando eu tenho a composição dos dois, abastecido tanto pelo derretimento quanto pela chuva, eu vou chamar de regime misto ou complexo. Ah, professor, mas isso é possível? Lógico que é. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o rio Amazonas. O rio Amazonas, que é a maior bacia, o maior rio do mundo, a maior bacia hidrográfica do planeta, ele é abastecido tanto pela água da chuva quanto pelo derretimento, porque a sua nascente acontece lá no Peru. Sacou isso? Então eu vou ter um regime complexo ou misto. Um outro ponto que eu acho interessante é você lembrar. Os rios podem ser perenes ou temporários. Professor, o que é um rio perene? Ei, fácil demais. Um rio perene é aquele rio que não seca em nenhum momento do ano. Pode até diminuir a vazão, mas ele não seca. Por isso nós vamos chamar de perene irregular quando há pouca variação na vazão, ou seja, no volume de água. Perene irregular, quando há muita variação. No período de estiagem, o rio seca, o rio fica com menos volume de água, mas ele não seca. Aí eu vou chamar de perene irregular. Agora, temporário ou intermitente é aqueles rios que no momento, no período da estiagem, ele desaparece, ele seca. Aí eu chamo de temporário ou intermitente. Meninos, lembrando disso, sabendo disso, nós temos o quê? A hidrografia do Brasil. No Brasil, como é que as bacias hidrográficas se comportam? É simples, ó. Você vai saber que o Brasil ele é muito rico em hidrografia. Esse mapa é interessantíssimo. Eu tenho aqui a bacia amazônica, a bacia Tocantins-Araguaia, tem a bacia do São Francisco, tem a bacia do Paraná, a bacia do Paraguai e a bacia do Uruguai. Professor, e os outros? Os outros eu tenho bacias secundárias. Tenho bacia secundária do Nordeste e do Sudeste. Sacou? Professor, qual que é a diferença de uma bacia primária para uma secundária? Primária, meu querido. Eu tenho um rio principal e uma rede de drenagem bem estabelecida. Secundária, não. Secundária, eu tenho um conjunto de rios menores que nem sempre se interliga e que desemboca rapidamente no mar, por nascer naquela região serrana. Sacou? Características das nossas bacias hidrográficas. São rios, nossos rios são de planálticos, nossos rios nascem em planalto. Professor, mas não tem rio de planície? Tem, cara, mas a maior parte é de planalto. O Amazonas é a exceção. Depois eu tenho
O regime dos nossos rios, na grande maioria pluvial, qual que é a exceção? De novo, Amazonas, que tem regime misto. Eu tenho rios perenes, os nossos rios, na sua grande maioria, são perenes, com exceção de alguns rios, riachos que ocorrem lá no sertão nordestino, e tenho drenagem exorreica. Os nossos rios, as nossas bacias desaguam onde? Fora do continente, fora do continente. E as nossas foz, como que os nossos rios terminam? Em estuário, com exceção do Amazonas, que tem regime para uns misto, mas para a maioria dos autores é um regime em uma foz em delta. Suave isso? Tranquilão? Facinho, né? Facinho. Como é que é o aproveitamento dessas bacias nossas aqui no Brasil, cara? Produção de energia. Nós temos uma potencialidade hidráulica aí, ó, de 80%. Certo? Mas nosso potencial instalado, aquilo que nós já instalamos e que utilizamos, é 20%. A navegação nossa ela é precária, hidrovias precárias, e há um subaproveitamento, ou seja, não há um investimento nesse tipo de aproveitamento. Certo? E quais são as nossas principais bacias? Já falei para vocês lá, mas repito. Amazônica, Tocantins, Araguaia, São Francisco, Paraná, Paraguai e Uruguai. Suave isso, lembrando que a Amazônica é a maior bacia hidrográfica que nós temos no mundo. Tocantins, Araguaia é a maior bacia hidrográfica 100% brasileira. E a bacia do Paraná é onde nós temos o maior aproveitamento de energia hidrelétrica em virtude da grande usina lá de Itaipu. Também tenho aquelas secundárias que nós falamos. Eu tenho bacias secundárias Nordeste, tenho as bacias secundárias de leste, aquelas ali próximas ao sudeste, e tenho as bacias secundárias sul-sudeste. Meninos, que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tamo junto!